Opa, boa noite. Deixa eu aceitar aqui, ele. Boa noite, Diego. Tudo bom? É, eu te mandei. Eu acho que. É. E aí, boa noite. Boa noite. Eu tô te escutando, mas não tô te vendo, não. Oi? Eu tô te escutando, mas eu não tô te vendo. Não tá me vendo? Deixa eu ver aqui. Eu também não tô te vendo. Não tô conseguindo te ver. Tenta sair e aceitar de novo. Por favor. Tá bom. Pra te mandar aqui novamente. Você tava conseguindo ver a gente, Diego? Nós dois? Ah, agora dá certo. Agora Deu certo? deu sim. Tudo bom? Tudo. Ei, cara, eu não tô te vendo, ó. Não tô vendo o teu vídeo aqui. Meu. Isso. Olha, agora que eu tô te vendo, tu não tá me vendo. Pois é. Peraí. Ver aqui se a gente consegue ajeitar. E aí, apareceu? Não apareceu, ó. Eu sei que eu tô aparecendo, assim, mas tu não tá aparecendo pra mim. Pra mim tá aparecendo. Tá aqui na tela eu e você. Ah, sim. Pode que. Pois, não sei, se você achar que é assim, é porque eu não tô conseguindo te ver, né? Na última live também, aconteceu do mesmo jeito. Aí a pessoa saiu e entrou. Tenta sair e entrar de novo, vai ver dar certo. Tá certo. Deixa que eu te convido. Boa noite, pessoal que tá entrando. Tô só aqui lutando para adicionar o Hélio e a gente começa aqui o nosso papo. Vai dar certo. Vamos ver. Eu acho que tá do mesmo jeito, a tua tela não aparece pra mim, só aparece eu aqui. É. Agora nem você tá aparecendo para mim. Oh, Deixa meu eu Deus. tentar. Vai dar certo, a gente vai conseguir, vamos testando aqui, eu vou sair de novo. Tá certo, por favor. Deixa eu te convidar agora, ver se dá certo. Mesmo te convido. Deu certo agora? Agora deu. Pra mim não.
Ah, e aí, boa noite. Boa noite. Tu sai, deixa que eu te convido, tá bom? Tá bom, Por favor. vou sair. Nós estamos aqui na luta de adicionar o Hélio. Espera que eu vou conseguir. Deus é mais. E a gente inicia, tá? Boa noite, pessoal que tá entrando. Só esperar o Hélio entrar aqui, aí eu vou adicionar. Dá certo. Tá. Só um segundo, gente, que o Hélio tá entrando para eu convidar a gente começar. Enquanto isso, deixa eu ir mandando aqui convite pro pessoal que assiste a gente. Pronto, chegou. Espera aí que eu vou te convidar. Vou ver se eu consigo aqui, porque não está aparecendo teu nome para eu convidar. Minutinho, Tô só desvendando aqui o mistério aqui desse Instagram. Não, não aparece você aqui para eu convidar. Tenta mandar aí de novo, ver se a gente consegue. Vou ver se dá agora, tô tentando.
Deu certo? Pra mim deu. Deu certo aqui também. Eu tava aprendendo aqui no Instagram, mas aí deve ser certo. Tudo bom? Boa E aí, noite. tudo bem? Oi? Tá conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Massa. Boa noite. Bom, Hélio, boa noite, né? Bem-vindo aqui. Quero agradecer primeiramente se você está aceitando o nosso convite, tá certo? Porque é algo assim, bem bacana, né? Com uma intenção é a gente apresentar você, apresentar a sua obra, né? Você falar um pouco, você conseguir para a gente compartilhar com a gente essa ideia e eu foi bem bacana. Tá bom? Então, fique à vontade também para trazer o histórico, tá bom? Eu listei aqui algumas perguntas que eu acredito que são essenciais para a gente conhecer você, conhecer a sua obra. Mas você também pode ficar à vontade para compartilhar aquilo que você quer. Certo? Certo, obrigada. Só para te avisar, é que para mim o teu áudio ficou um pouco abafado, aí eu queria saber se tu pode falar só um pouquinho, só para eu ver se melhora. Tá me escutando bem agora? Tô, agora dá certo. Tô ouvindo agora direito. Consegui. Pronto, show. Estava falando que eu separei aqui algumas questões para lhe perguntar sobre você e sobre a sua obra, mas que você pode se sentir à vontade também para fazer algumas fotos que você acha pertinente, tá bom? Tá certo. Show de bola. Então, Evan, deixa eu falar um pouco sobre você, né, sobre esse seu caminho, sobre como você entrou no mundo da escrita, como foi que a escrita chegou para você, como foi que você começou, né, com esse gosto literário, tá, o pessoal que não me conhece, o pessoal que me conhece também. Tá certo. Primeiramente, boa noite. Eu queria te agradecer pelo convite. É muito bacana a gente poder fazer uma troca tão rica, né, enfim, de informações, né? Eu acho que também é sobre a gente falar com pessoas que têm meios também, né, de acessar esses lugares de escrita, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de publicação de livro, né? E eu acho que isso também tem a ver com a questão de que nós não somos os meios, a gente não tem os meios de produção, né? A gente não tem editoras que são grandes, independentes aqui no Brasil, né? Eu vejo que essas editoras internacionais, por exemplo, a Amazon, né? É, essa Amazon, ela veio e aí, tipo assim, democratizou muito o acesso aos livros, né? Mas, em compensação, a gente não tem a valorização de quem realmente está ali escrevendo, né? Então, eu percebo muito isso, né? E aí eu queria falar um pouco sobre mim, né? Para já conhecer um pouco, né, da minha história. Primeiramente, eu me chamo Hélio, né? Eu estou terminando o curso de História aqui na UFC, né? Ontem foi o último dia do semestre, agora eu estou no oitavo, então estou finalizando o último ano do curso, né? Finalmente. E eu não sou de Fortaleza, na verdade, eu sou do Aquiraz, né? Eu tô morando agora em Fortaleza, né? Mas eu sou do Aquiraz, né? Que é uma cidade aqui vizinha. E aí, assim, cara, tem uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre a cidade, é porque cada cidade ela tem um tipo de energia, digamos assim, entende? Então, existe uma energia na cidade de Fortaleza, que é essa cidade movimentada, que é essa cidade que tem um fluxo muito contínuo de carro, de gente, então a vida não para, né? E aí, quando eu falo desse lugar de vir de uma cidade que é mais do interior, né? Tem essa questão do tempo que ele não é o mesmo, assim, né? É um tempo muito mais lento, né? Então, a gente acorda nas 7 horas da manhã, sai de casa, faz isso, faz aquilo, e ainda são 9 da manhã, né? Então, assim, o tempo no interior, o tempo nessas cidades, ela costuma ser bem mais lento, né? E aí, assim, na verdade, eu
sou cria de vó, né? Tipo, fui criado pela minha avó e eu acho que daí vem a inspiração de escrever, né? Ela é uma pessoa que contava muitas histórias, assim, né? Era uma pessoa que inventava histórias ali, eu botava muito boneco para dormir, e aí ela inventava muita história, né? Tipo, também tem o fato de que a nossa família, aí não vou poder falar especificamente, né? Mas a nossa família ela tem uma ancestralidade indígena, né? É claro que a gente se afastou muito disso, né? Teve essa questão de que a gente foi para a cidade para conseguir um lugar melhor, né? E aí se afastou desse lugar. Mas aí a minha família vem ali da Lagoa da Encantada, lá no Aquiraz, né? E aí ela me contava muitas histórias sobre essa lagoa, sobre os encantos, sobre os feitiços, né? Ela falava muita coisa disso, né? E aí tudo isso tinha a ver com ancestralidade, né? Ela falava, contar a história era sempre uma forma de narrar essa ancestralidade, né? E aí assim, eu venho desse lugar, né? Eu venho da cidade do interior, e aí eu venho aqui para a cidade, né? E aí eu vou descobrindo outras nuances, né? Eu vou tendo acesso a outros conhecimentos, eu vou entendendo a mim mesmo, né? Também nesse processo, né? De me afirmar como uma pessoa transmasculina, né? É, eu sempre morei num lugar em que a gente tinha essa prática de que existiam papéis bem delimitados sobre o que o homem devia fazer, o que a mulher devia fazer, né? E aí eu nasci nesse lugar, né? Nesse lugar de que eu precisava cuidar da casa, eu precisava estar ali cuidando do lar, eu precisava me doar, né, para as pessoas. E aí eu fui percebendo certas nuances, né, de certos papéis. E aí eu me rebelei, assim, né? Eu fui embora. E aí eu quis fazer uma vida diferente para mim, sabe? Eu quis me encontrar, né? E aí dentro desse processo do encontro, né, vem a escrita, né? Assim, eu escrevo desde 2014, né? Assim, quando eu era adolescente, então era muito aqueles na adolescência era muito aqueles poemas de romance, né? De porque eu estou morrendo de amor, e aí eu vou lá, era poemas assim de que eu ia me matar, né? Assim, porque era um amor muito aflorado, que eu não sabia o que era, né? E aí eu sempre cultivei esse hábito da escrita, né? E aí quando eu chego nesse outro lugar, que é a universidade, né? Eu vou percebendo que eu tenho possibilidades a mais, né? De me relacionar com outras pessoas, de também conhecer outras pessoas, né? E aí vai vindo muito desses encontros, né? Esse livro ele vem muito desses encontros, né? É um livro bem pós-pandemia, assim, né? Que tipo a gente teve o acesso não acesso à internet, mas a gente teve uma maior democratização, as pessoas tinham muito TikTok, né? E aí onde a gente vai conseguir se encontrar, né? Assim, eu falo porque como pessoa trans é muito difícil a gente encontrar outras pessoas, né? Que conversem, não só sobre ser trans, mas eu acho que sobre afetividade, né? Sobre escrever também. E aí, o Gael sem sobrenome, né? Que é como ele assina o livro, né? Ele é uma pessoa que ele também é trans, ele é paulista, né? Ele é de uma realidade ali, né? A realidade de São Paulo, né? Então, aquilo que se tem mais acessos ali, né? Então, não dá para esquecer disso, né? Aqui no Ceará, quando a gente fala sobre editoras, né? A gente tem essa dificuldade de editoras que queiram financiar esses trabalhos que são independentes, né? Então, muitas vezes a gente fica nesse lugar de não, eu acho que eu não vou ficar esperando, eu acho que a gente vai se juntar e a gente vai tentar fazer uma coisa sozinho, né? Porque é muito isso, assim, né? E aí eu sou desse lugar de que não encontro muitas referências, né? Então, assim, falando sobre esse corpo em transição, falando sobre esses processos de mudança também, né? Então, assim, e aí, assim, eu acho que a escrita ela vai estar no meio desse processo, né, de mudança. Mas eu não digo assim, eu sou uma escrita que fala sobre coisas trans, que sobre pessoas trans. Eu acho que é uma escrita sobre amor mesmo, né? É algo que o livro se propõe, né, nesse sentido de pensar esse romance que é um romance LGBT, que ele não está ligado a possuir muitas vezes a pessoa, mas no meu caso sempre foi aquilo de amar de longe, né, de morrer de amor, assim, sabe? Tem essas questões porque
eu me apaixonava muito fácil, eu sonhava com as pessoas, né? E aí os meus sonhos eram muito, assim, né, quase divinos, né? Tipo, uma pessoa, eu nunca chegava a me aproximar da pessoa, né? Então eu sou meio, a minha escrita é bem romântica nesse sentido, né? Dessa distância, né? De falar um pouco sobre esses desencontros também, né? Porque o amor não é só sobre o momento em que a gente finalmente chega até a pessoa, né? Mas o amor também é muitas vezes esses desencontros, né? Essas ilusões que a gente vai alimentando, né? A gente alimenta tanto esse amor, esse afeto, e aí no fim dá tudo errado, no fim não dá certo, né? E eu acho que são esses amores que acabam moldando também, né, a forma como a gente vai observar o amor, né? E aí eu gosto muito de pensar sobre essa questão do amor, né? Porque o amor ele não tem relação com sexualidade, com gênero, com o que você é, né? Então é interessante falar sobre isso, né? Porque o amor ele transpõe uma fronteira, né? Ele vai de encontro com uma coisa assim que ele realmente vai até uma fronteira, né? Então assim não existe barreiras para o seu sentimento, né? Muitas vezes você encontra alguém que você não. Muitas vezes você nem sabe o nome da pessoa, né? Muitas vezes você tem muito aquilo da idealização, né? E aí também tem essa questão de você conhecer a pessoa e se apaixonar ainda mais, né? Nesse sentido. E aí eu gosto muito dessa ideia de trabalhar essa questão do desencontro, assim, né? Foi uma coisa que me aconteceu nesses momentos em que eu estava escrevendo, né? Eu Eu queria só citar, né, porque aproveitar esse momento, eu acho que eu acabo falando muito assim também. Claro. Mas assim, o livro, né, ele vai ser proposto como uma escrita coletiva, né, então são autores LGBTIA+, né, que aí não são só daqui de Ceará, tipo, eu acho que eu sou inclusive um escritor do Ceará, né, tem outros escritores de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né, então são várias pessoas, né, e a ideia é a gente pensar justamente sobre esse amor no final de tudo que transpõe, né, todos essas barreiras do que sabe do que você é, do que eu sou, né? E aí o desejo ele ultrapassa isso, né? E aí, assim, né? Eu queria mais situar nesse sentido, né? Eu tô muito feliz por ter conseguido realizar esse trabalho, né? Porque não foi fácil. A gente acha que a gente escreve uma coisa hoje para publicar amanhã, né? E eu acho que a gente também tem que sair dessa lógica de escrever para publicar, né? Porque muitas vezes a gente mina muito a nossa imaginação, né? Tipo, eu não imaginava no momento que eu escrevi isso que eu ia conseguir publicar, que eu ia conseguir que outras pessoas acessassem isso, né? Eu não sabia, né? Então foi tudo essas obras do destino, né? Que a gente vai fazendo, né? Esse processo longo que aí vai dando resultados, né? Que a gente vai vendo só mais lá para frente. E aí eu acho que eu queria mais falar disso agora, né, nesse primeiro momento. Show de bola, muito bom. Eu já percebi então que esse seu livro, né, ele trata de uma escrita coletiva, então é você e outros autores aí? Isso, isso. São 20 autores no total, né, contando com o Gael Sem Sobrenome. Pronto, show de bola. Mas me conta um pouco também como foi esse processo de escrita, foi que você achou mais desafiador para você como autor? Então, eu separei de 2022 até aqui, né? E aí 2022 foi o momento em que eu ainda morava com a minha mãe, né? Então, às vezes eu sentia que a universidade era o lugar onde eu conseguia ser eu, né? Então sempre parecia que eu ia para a faculdade e aí eu era outra pessoa. E aí quando eu chegava em casa eu tinha que performar algo que eu não era, né? Então o começo da minha escrita ele é bem, acho que tímido, né? Porque eu estava nesse momento de ter que fingir algo em casa enquanto eu era outra pessoa em outro lugar, né? E aí tem muito essa relação de ser duas coisas ao mesmo tempo, né? E tá enfrentando esse processo de mudança também, né?
nesse período de 2022, eu não me harmonizava. Então, tipo assim, eu não tinha pelo no rosto, não tinha voz grossa, não tinha muitas coisas que eu sou hoje, assim, tipo, de mudanças físicas mesmo, né? Eu era muito mais magro, eu tinha uma voz muito fininha, assim, sabe? Então, eu era outra pessoa mesmo, assim, sabe? Outra pessoa. E aí, naquele tempo, as relações, elas eram bem... é, como eu posso te dizer isso? Havia essa imagem de feminino em mim, né? Havia essa imagem feminina, né, sobre mim. Então, tipo, era uma coisa que eu ficava meio disfórico, né? Eu ficava tipo, poxa, mas isso não sou eu. Então, é, esse momento inicial foi um momento em que eu sabia que queria mudar, né? Porque eu queria externalizar algo que, por enquanto, naquele momento, estava só dentro de mim, né? Eu queria externalizar uma coisa ali, né? E aí vai ser nesse momento de 2022 que volta a pandemia, tipo, a gente volta às aulas, né? E aí, assim, a gente volta às aulas da UFC, todo mundo se conhece, todo mundo novo, assim, né? Novas pessoas. A gente tinha ficado, assim, 2 anos em casa, então a gente estava, tipo, querendo viver, a gente estava querendo sair, né? E aí foi nesse momento em que eu conheci, né, pessoas, vivi alguns romances, né, eram romances de semanas, às vezes de 2 meses, né, não eram coisas de tipo assim, namoramos alguma coisa, não era nada, mas não era nesse sentido de esse laço de romance, de relacionamento, né, mas era muitas vezes assim, a gente se encontrava em algum lugar escondido, e aí a gente corria, né? A gente procurava lugares onde a gente pudesse ficar, onde a gente pudesse, acho que, ter uma intimidade a mais com a pessoa, né? Eu acho que nesse momento de transição em que eu saio, né, também de casa, vou para outro lugar, vou tentar viver a minha vida fora de casa, né? Tipo, fora da família também, né? É, e aí, tipo, é aí onde eu vou descobrindo esses laços de afetividade, né? Que muitas vezes, pra gente que é LGBT, né, o lugar da família, ele vai para um outro lugar, né? Que não tem a ver com pai ou mãe, mas que muitas vezes são pessoas que você tem afetividades, que você se relaciona, né? Então, foi esse momento, né, em que eu fui percebendo outras afetividades, né? É, e aí, assim, nesse momento de 2022, eu ainda morava com a minha mãe, então eu escrevia muito de madrugada, né? Era um momento em que eu tinha a minha cabeça, ela estava processando todas as coisas que aconteceram ao longo do dia, né? E aí era um momento em que eu simplesmente não tinha filtros, né? Era um momento em que eu deixava a minha imaginação fluir, assim, né? Então era muito aquilo de construir muitas ideias, né? Durante a noite. E aí eu pensava, só que quando eu menos percebia, eu já estava dormindo, né? Então eu não sabia em que momento que aquilo tinha sido só pensamento ou tinha sido sonho, né? É, E aí, assim, inclusive, às vezes eu inventava também, né? Tipo, eu falava assim, eu sonhei contigo e tal. E aí a pessoa perguntava, o que tu sonhou? E aí eu inventava, né? Então, tipo assim, era sempre essa relação, né? De tipo, ficar inventando histórias, ficar, enfim, né? Tentando seduzir, tentando conquistar ali, né? E aí, assim, nesse primeiro momento de 2022, né, eu vou escrever esse primeiro poema, né, que é o nome do, ele se chama Como um Amor, né? Deixa eu colocar aqui no para ficar mais fácil. Pronto, esse vai ser o primeiro poema, né, do livro Como um Amor. É, e aí eu faço esse jogo com as palavras, né, como um amor, né, tipo, como amor, só que aí é com um amor também, né? Tipo, esse jogo de palavras, assim, né? Eu sempre gosto desse jogo de palavras porque a poesia, ela não tem nada de objetivo, assim, né? Então, não é coisa de você ir e você tentar encontrar racionalidade naquilo, né? Então, algo que envolve a emoção, né? A emoção, ela não é racional, né? Não tem essa racionalidade na emoção, né? Então, eu vou tentando fazer esse jogo de palavras, né, ao longo do tempo, né? Então, tem referências assim de lugares, né? Tem referências
Eu cito a Avenida da Universidade, inclusive, né, porque eu quis fazer essa demarcação de lugar, né, tipo a Avenida da Universidade, então quer dizer que você é Fortaleza, quer dizer, estou situando aqui o território, né, e aí era na Avenida da Universidade que eu ia andando com essas pessoas, a gente ia só conversando ali, tentando né? Tipo, é um lugar muito conhecido, né? Principalmente aqui nos universitários aqui da UFC, né? Tipo, o Benfica é um bar muito universitário, né? Vem muito jovem, LGBT, né? Então, tem essa questão de romances, né? Tipo, é o lugar dos encontros, né? Aqui onde a gente se encontra, é aqui onde a gente, né, faz os rolês e tudo, né? E aí, nesse primeiro momento, eu faço isso, né? Eu tento colocar ali algumas questões de território, né? Porque eu também fiquei pensando, né? Tipo, poxa, eu acho que seria interessante isso, porque tipo, parece que eu não estou situando onde eu estou, né? Eu acho muito importante isso, porque a maneira como a gente vivencia as relações na capital, em Fortaleza, né, é diferente, assim, né? Tipo, o tempo, como eu falei pra ti, né? Aqui é muito rápido, aqui a gente o que eu falei de ter muitos afetos, porque é isso, assim, hoje né, a gente vai se relacionando, e aí é um desapego também, né, tipo, a gente vai vivendo e desapegando, e aí é uma coisa muito fluida, né, nesse sentido. E aí eu falo um pouco, né, nesse primeiro momento eu falo sobre, é, na verdade é um poema dedicado a uma pessoa também, né, tipo, não vou falar, essa pessoa já passou pela minha vida, né? Já não faz nem sentido, né? Mas assim, é, foi uma pessoa que naquele momento ela fez sentido, né? Foi uma pessoa que a gente foi descobrindo coisas juntos, né? A gente foi se encontrando também, né? Então a gente assistia filmes juntos bastante, tipo, a gente conversava pelo WhatsApp, falava, olha, vamos assistir esse filme de romance, né? Então a gente ia assistindo junto, né? Essa ideia de que esses limites, né? Tipo, o romance ele acontece no que eu sinto aqui, no que a outra pessoa sente, e aí mesmo distante a gente nutrir essa relação, né? Então eu acho que a gente também foi aprendendo a nutrir essas relações na distância, né? Principalmente depois da pandemia, né? Que os laços eles acabam mudando nesse sentido, né? A gente fica mais distante, a gente não conversa mais pessoalmente, né? Então tinha essa Uhum. relação de a gente precisa o tempo todo, inclusive, falar com as pessoas para elas não esquecerem da gente, ou para a gente não ser esquecido também, né? Então a gente está nesse tempo todo, tipo, a gente precisa ser ativo o tempo todo na conversa, né? Para as pessoas não esquecerem da gente. E aí foi uma experiência naquele tempo, né? De descoberta, de encontro também, né? Então eu acho que esse primeiro que eu escrevo, né? Muito sobre esse bem mais inocente, né? Eu acho que fala muito mais sobre esse amor localizado, né? Eu acho que ele é bem nesse sentido de era aquilo que eu estava sentindo naquele momento, né? Então eu acho que eu acabo jogando muito do que eu sentia ali, né? Sobre as vindas e indas ali da gente no ônibus também, né? De ir e voltar de um lugar para o outro, né? Então é bem assim. Eu gosto muito de situar os sentidos, né? Quando eu estou escrevendo, tipo, porque eu acho que a gente lê uma coisa e aí quando ressuscita, quando traz um sentido, a gente tenta utilizar uma coisa, né? Então, assim, aquilo tinha cheiro de hortelã. Então, a gente tenta lembrar do cheiro, do gosto, do chá, né? Então, eu gosto de trabalhar com essa ideia dos sentidos, né? Na escrita, eu acho muito bacana. Era, era isso. Show de bola. A gente sabe, Hélio, né? Como escritor, a gente sempre acaba trazendo a escrita muito daquilo que a gente vive, né? Na sua fala mesmo, você fez muito. Tanto você traz a questão da sua mudança de cidade, também da sua mudança que uma pessoa trans, também das suas experiências e dos seus amores que você viveu, né? Você, você transmite isso nos seus textos, você traz essa sua experiência do que você viveu, com quem você viveu, os desafios que você enfrentou, os seus filhos trazem essa experiência que você passou, que você passa, né? Tu pode tentar falar um pouco mais perto, porque eu não peguei assim, eu não consegui.
Eu te falei, com a abafada. Eu falei que, como escritor, a gente sempre acaba trazendo um pouco de experiência, às vezes até muita experiência para os nossos textos, né? Na sua fala, eu percebi que você traz muita questão das transições que você passou, tanto a questão de mudança de cidade, como também a sua transição com pessoa trans, como também as suas experiências com amores e pessoas que você viveu. Os seus textos, eles trazem isso de você, essa sua experiência, é isso que você reflete na sua escrita. É. É, eu acho que assim, né? Eu tenho esses quatro textos, né? Tem o Como um Amor, que é de 2022, tem o Desencontro, que é de 2023, do ano passado, né? E aí tem esses dois que eles foram escritos, né? Tipo, nesse ano de 2024. O primeiro é Filho da Lua e o segundo é Andarilho, né? Eu acho que percebendo um pouco sobre essa questão, né, de transição, eu percebo uma mudança, né, na minha escrita. Tipo, é uma coisa que eu percebo, né? E aí eu acho que é bem legal, inclusive, quando a gente escreve e a gente vai notando que a nossa escrita vai mudando, né? Tipo, desse primeiro que eu te falei, do Como um Amor, tem muito essa questão de inocência, de você tentar, tipo, eu tô tentando me localizar, tô tentando ali me entender, né, o que eu tô sentindo. Só que muda, né? Quando eu vou, por exemplo, com o outro poema que é o Desencontro, eu já, tipo assim, me desiludi, e aí eu tô falando justamente sobre essa quebra, assim, do romance, né? Sobre a desilusão, sobre o pensar demais e muitas vezes não conseguir falar também para o outro, né? E isso de ficar só, tipo, pensando, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo, né? E no fim não fazer, né? Então eu acho que essa questão do amor é justamente isso, é o que a gente faz e não o que a gente diz, né? Porque é isso, assim, Uhum. é o nosso, é as nossas ações, né? E aí eu acho que nesses quatro poemas, né, eu acho que dá para ver essa mudança, né, de pensamento, essa mudança mesmo que está acontecendo internamente, assim, né, de pensamento. É, e aí, assim, né, ao longo desses textos, né, eu acho que eu vou melhorando, assim, eu não vou mentir que eu gosto de Como um Amor, mas não é o meu texto favorito. Assim, atualmente não seria mais o meu favorito, porque eu acho que a minha escrita ela já mudou também, né? Mas eu acho bacana, tipo, essa ideia de ver o processo, né? Porque eu acho que, como é um livro sobre amor e sobre também transição, né? Porque eu acho que dentro do que eu já li, né, eu não encontro referências falando sobre transição, sobre o processo, né, de mudança. Eu acho que não é só, não envolve apenas hormônio, mas eu acho que envolve uma questão de se encontrar, né, na subjetividade. E eu acho que os textos que tem nesse livro, eu acho que ilustram muito bem essa transição, sabe? Eu acho que a escrita, eu acho que ela vai se modificando ao longo desse momento, sabe? Eu vou trazendo elementos outros, assim, sabe? Então, tipo assim, tem elementos que eu trago ali no Como Amor e tal, e aí quando eu já vou para, por exemplo, né? Porque esse Como Amor fala muito sobre esses pequenos encontros, né? Esses pequenos afetos ali do início, né? Eu tinha 20 anos e assim, eu sei que eu tinha 20, né? 20 por 21. E aí, assim, parece estranho, parece, não sei se parece confuso, né? Falar que muita coisa mudou em 2 anos, assim, muita coisa mesmo, assim, sabe? Eu até converso muito com os meus amigos, né, trans, falando que o tempo trans ele é um tempo diferente, que é realmente um tempo diferente, assim, tipo, você vai experienciando mudanças muito bruscas que vão fazendo com que um ano, na verdade, se torne 10, né? Uhum. Fazendo com que realmente um amor que você vive em um mês, na verdade, parece uma vida inteira, né? E aí eu acho que, não sei se é um pensamento propriamente trans, eu acho que é um pensamento meu mesmo, porque eu acho que eu quero muito passar dessa intensidade que eu sinto, sabe? De toda essa fúria e esse desejo de amar, de conhecer o outro, né? Então, isso de tentar perfurar e quase que
se condensar, tipo assim, é um amor muito, muito maluco, assim, né? Muito intenso. E aí eu acho que esses textos, né? Eu acho que eu fico pensando, eu li de novo, eu li várias vezes, né, tal, porque eu tive que também fazer umas mudanças, né? Então eu acho que foi também um pouco tipo, limitado, né? Porque cada autor, por exemplo, a gente tinha 10 páginas de livro, né? 10 páginas para a gente escrever. Então eram tipo 9 páginas de tipo poesias, e aí a última página é meio que uma biografia, né? Uma mini bio do autor. E aí foi muito difícil para mim conseguir quais textos que entravam e quais que não entravam, né? Tipo, teve alguns que não entraram, né? Tinham outros que não entraram, né? E aí eu acho que eu não vou dizer que eram melhores ou piores, assim, tipo, do meu ponto de vista, né? Porque eu acho que cada um deles tinha coisas específicas que eu queria tratar. Desde o primeiro que eu te falei, né? Esse primeiro fala muito sobre o amor, e aí eu acho que ao longo dos textos eu vou falando muito mais sobre a minha experiência enquanto pessoa trans, né? Eu acho que eu vou trazendo alguns elementos, né? Isso que eu falei para você sobre não ter referência, é isso, né? Tipo assim, a gente vive num estado em que a gente tem o maior índice de assassinato de pessoas trans, né? No estado do Ceará. É, a gente tem um alto índice de suicídio entre homens trans, né? E aí, assim, para mim é muito importante esse momento de estar escrevendo sobre isso, porque eu fiquei pensando muito sobre, inclusive, me tornar algo para essas pessoas ou tornar uma referência para essas pessoas, né? Não que, tipo, não que eu queira, tipo assim, abrir algo, mas que, tipo assim, realmente é muito difícil esse caminho de tentar abrir algo, um caminho, né, para os outros, né? E aí eu acho que eu escrevo muito isso pensando nessas pessoas trans também, né? Apesar de ser poemas de amor, que obviamente públicos no geral, né? Mas eu acho que, principalmente, o foco da minha narrativa, né? Eu acho que é dar uma referência para essas pessoas que não têm referência, né? De amor, de afetividade, né? Então é mais ou menos assim. Uhum, show de bola, muito bom, Hélio. É, sempre há essa dificuldade, principalmente quando a gente participa de antologias, né? De escolher qual é o texto que vai, de escolher qual é o texto que não vai, né? É, O limite de páginas. Eu também participei de algumas antologias, eu acredito que a minha maior dificuldade foi essa, né? Eu acabo escrevendo muito na hora de escolher o que é que vai, o que é que não vai, aí acaba acontece. Mas, nesse caso, é o seu primeiro trabalho, uma escrita coletiva, é isso? isso, como eu te falei, né? Eu tive que escolher alguns poemas que não iam, eu tenho várias coisas escritas, mas eu acho que essa é a primeira vez que eu publico uma coisa assim, né? Tipo, é a primeira vez que eu participo de alguma coisa assim mesmo. Foi difícil? Foi bem difícil, porque eu acho que nesse ponto, eu acho que eu não vou dizer que foi difícil, mas eu acho que foi muito isso de ter relações e conhecer pessoas que também estão na sua área, ali no seu ramo, né? Então, eu conheci o Gael, né? Ele era uma pessoa que escrevia, então eu comecei a seguir ele, eu comecei a dar uma olhada no trabalho dele, né? Tipo, lá em São Paulo é muito mais fácil, né? Essa questão de publicação de livro. E aí ele sempre ele sempre divulga quando os livros eles podem ser comprados, tipo assim, o livro está disponível gratuitamente em PDF na Amazon, né? E aí ele sempre fazia muito essa divulgação para conseguir fazer com que chegasse nessas outras pessoas, né? E aí, enfim, eu conheci o Gael, né? Ele foi uma pessoa que realmente abriu, né, esse caminho, porque ele começou esse projeto, né, no começo do ano, então ele abriu um forms, né, começou a divulgar, gente, eu estou querendo fazer uma escrita coletiva, e aí a gente foi, enfim, né, foram várias pessoas mandando ali os seus trabalhos, teve a dificuldade porque a gente que teve que fazer a diagramação, né, das coisas, assim, do projeto, né, tipo, a editora só falou assim, a gente vai fazer a impressão do seu livro, é isso, né, então,
a diagramação ficou com ele, né? Então, assim, a gente teve todo esse empenho, né, da gente participar de todos esses processos, né, de dentro dessa escrita, assim, eu acho que não só da escrita, mas também de dessas alterações, né, tipo, diagramação, todas essas questões. Mas foi fácil porque, assim, eu tive apoio, né, eu tive essa rede de pessoas que estavam ali, né, também. Uhum. E projeto solo, você tem alguma coisa em mente de lançar futuramente? Algo só seu? Então, na verdade, assim, eu estou nesse processo de tentar conseguir algum tempo para parar e escrever, né? Porque ultimamente eu tenho trabalhado muito e aí, assim, sempre parece que a escrita, ela tá nesse lugar de ser secundário, né, na nossa vida. Porque eu sempre quis mesmo, tipo, eu quero ser escritor, né? E aí aquilo que eu te falei sobre essa dificuldade da gente conseguir viver disso, né? Assim, hoje em dia a gente tem que ter outras coisas ali, né? Não, é muito difícil, né, conseguir nesse sentido. É, mas, assim, eu tenho sim alguns projetos, né? Eu trabalho um pouco com essa área de artes mesmo, né? Eu faço algumas coisas assim que faço a divulgação mais no Instagram, né? Então, assim, eu faço alguns bordados, né? Então, eu tenho uma relação muito grande com a questão eu acho que da natureza, sabe? Eu tenho essa questão. Então, deixa eu pegar aqui, peraí. Aproveitando que a gente está aqui, é, eu gosto muito de cuidar das plantas, né? Aí, por exemplo, ultimamente eu tenho feito só algumas coisas que são bem experimentais, né? Tipo, eu fiz isso aqui, que é porque tá no. Eu não sei se tá espelhado, né? Mas é um bordado, né? E aí, o que está escrito aqui é Vida Transmasque, né? E aí, assim, a folha, ela tá em decomposição, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar essa ideia da fotografia, né? Desse processo, né? De que eu bordei uma coisa que vai acabar, né? Então, eu acho que escrevo, mas também eu tenho essa questão mais artística, assim, com fotografia, né? São coisas que eu ainda estou desenvolvendo, né? Mas, assim, em questão de livro, acho que é um spoiler bem grande, né? Porque eu estou querendo fazer um outro livro, estou querendo escrever um outro livro independente, né? Eu estou, inclusive, tentando conversar com outras pessoas que são escritores, né? Para a gente ver possíveis editoras mesmo, né? Aqui na cidade de Fortaleza, aqui no Ceará, né? E aí, esse livro que eu tô tramando, né? Eu estava eu tava com uma ideia de que o título dele era Designado Feminino, né? E aí o nome dele seria Designado Feminino. Isso. Designado Feminino. Nesse livro, eu tinha a intenção de. Então, assim, né? Você pega um livro chamado Designado Feminino. Aí você vai ver o nome do autor, é um autor, tipo, masculino, o nome ali é masculino, né? Você fica designado feminino, né? Então, assim, nesse livro eu acho que falar um pouco mais sobre esse processo do corpo, né? Do corpo trans. E aí eu acho que queria falar um pouco sobre essa disforia, né? Tipo assim, é uma coisa que a gente fala muito, né? Tipo, dentro das comunidades trans, né? A gente fala muito sobre esse sentir disfórico com o corpo, o sentir desconforto, né? E aí eu queria trabalhar novamente esse jogo de ideias, né? Tipo, eu fiquei pensando muito sobre essa questão da gente trocar os sentidos, né? Eu tenho um texto que eu divulguei, inclusive, no Instagram, né? Que é como se fosse um prefácio, né? Então, assim, nesse prefácio eu falo que um dia eu acordei e os meus pés estavam na minha cabeça, né? E aí, como se o corpo todo tivesse uma outra configuração. A boca está em outro lugar, o nariz está em outro lugar, né? Então, eu gosto de trabalhar essa ideia de mudança de significado, né? Tipo assim, porque eu acho que tem a ver com
essa poética do corpo trans, né? Da gente mudar, mudar nesse sentido, tipo, é, será que é isso que me torna que o meu corpo é? Será que a gente constrói essa identidade a partir do que a gente nasce, né? Será que a gente tem uma possibilidade de, sei lá, ser outra coisa, né? Será que eu não quero ser mais livre do que isso, né? Então, eu acho que enfim, esse spoiler é bem grande mesmo, porque eu só escrevi o prólogo por enquanto, né? Mas eu estava muito nessa ideia de trocar os sentidos, assim, né? E aí tem a ver com esse sentido disfórico, né? De tipo, esse desconforto que eu sinto no meu corpo tá aqui, mas aí ele se desloca para um outro lugar, né? O meu prazer, o meu desejo, ele tá aqui, só que aí eu acordo e eu descubro que o meu desejo está em outro lugar, né? Que o meu prazer está em outro lugar. Então eu gosto de trabalhar essa ideia do erótico também. Eu acho que provavelmente teria a ver com seria talvez um livro mais erótico nesse sentido, né? Porque eu acho que é interessante falar disso porque a gente tem. Claro que a gente tem muitos livros eróticos e aí tudo, né? Mas eu gosto de trabalhar essa ideia da gente, tipo, descobrir outros prazeres no nosso corpo. Eu acho que eu gosto dessa ideia da gente se descobrir novamente, né? Dentro desse processo de transição, meu corpo mudou, né? E aí são outras possibilidades, eu acho que. Então, assim, não existe essa. Porque vamos pensar aqui um pouquinho. Como que você diz que você gosta de homem, né? Tipo assim, eu gosto de homem, supondo. E aí, quando você vai se relacionar com esse homem, você descobre que, na verdade, ele não tem pau. Ele tem buceta, entendeu? Tipo assim, é isso, né? Então, é interessante falar disso porque, e aí uma coisa que eu percebo muito hoje, a gente tem a gente agora não fala mais disso. A gente deixa os nossos desejos fechados nesse lugar de escondidos. Eu tenho que fazer isso, mas é ali, né? Então eu acho que eu gosto de pensar o erótico porque acessa todo mundo. Eu acho que o erótico ele acessa muito as pessoas, né, nesse sentido. Todo mundo reflete sobre a sexualidade, todo mundo gosta do prazer, né? E aí, assim, eu acho que isso tem a ver com o momento em que eu vivo, assim. Eu acho que eu quero externalizar uma coisa assim muito. Não é íntimo, mas ao mesmo tempo eu quero dar novos sentidos para aquilo que existe, né? Então, assim, a gente está falando de um corpo que ele não, tal hora é um corpo que não quer ser tocado, né? Tal hora é um corpo que quer conversar. E aí sente prazer na conversa. Sente prazer no, não sei, na conversa mesmo, assim, sente prazeres em outros lugares, né? Eu acho que é isso, assim. Então, eu sinto falta disso, de pensar sobre o erótico em escritas LGBTs, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito aquilo de a gente não pode falar disso, porque a gente vai, Vai você tá levando tocar, teoria a gente, nossa, isso é proibido, né? Então, eu acho que é uma coisa, e a sexualidade eu acho que é uma coisa que tem que ser falada, né? Abertamente, assim. E aí, inclusive, não sei, né? Eu posso acessar, né, esse erótico que a gente, inclusive, tem medo, né? Então, eu acho que tem certas coisas que a gente não consegue ir porque a gente tem medo, né? Do que a gente sente. Então, eu acho que talvez é um livro em que eu quero destrinchar um pouco essa ideia de sexualidade, essa ideia do erótico, do prazer, né? Então, muitas vezes essa pessoa que de manhã ela é uma coisa, ela tem um relacionamento, e aí quando é de noite ela tem uma outra vida, eu gosto, né, disso, porque assim, tem um autor, ele também é um autor que ele é trans, né, ele é uma das referências do movimento trans, né, de homens trans aqui no Brasil, que o nome dele é Leonardo Tenório, né, ele é um autor de Recife, aqui, né, do lado, e aí ele tem um livro
que o nome dele é Transando com Léo, né? Ele fala sobre a experiência dele enquanto trabalhador sexual. E aí ele é trans, né? Interessante. E aí ele vai falar muito sobre isso, sobre o corpo dele, sobre o que ele sente prazer, sobre fetiche. Ele fala muito disso, né? E aí ele é uma referência para mim porque esse livro é um livro que foi publicado esse ano, né? Então assim, eu acho que é isso, assim, existem muitas possibilidades, assim, dentro da escrita, né? Eu acho que eu quero chegar, assim, nesses outros lugares, sabe? Nesse sentido. Então vem trabalho bom por aí, né? Acho que sim. Que bacana. Hélio, você gostaria de compartilhar algum texto com a gente? Seu livro? Dar uma palhinha que nos espera? Pode ser. Eu acho que eu queria ler, inclusive, um para vocês. Eu acho que esse é muito especial, porque é um momento em que eu consigo me conectar, né? Bem, bem íntimo, assim. Uhum. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: existe a maneira como você lê e a maneira como o autor lê, né? As vírgulas, a entonação, né? Então, tem essa questão, né? Muito, muito interessante. Aí eu acho que, apresentando, né? Esse é o livro. É um livro de, deixa eu ver aqui, ele tem 200 páginas, né? Um livro de 200 páginas. Tem aqui, né, a gente tem a editora, que foi a editora Filarte, né? Esse livro eu comprei ele porque a gente teve a possibilidade de ter um exemplar, né? Então, assim, eu pedi o meu exemplar, né? E aí veio até uma dedicatória, né, do Gael, ele fez um autógrafo, né? E aí, assim, a capa também ela é bem legal, porque, tipo, se a gente for olhar um pouquinho, é como se algo tivesse saindo do corpo, né? Como se a gente tivesse aqui um corpo e aí como se existisse algo que está por fora do corpo, né? Que é justamente essa alma, né? Que é o nome do texto, né? Almas que transcendem. Então, é isso, assim, eu acho que essa alma que ela está indo para além do corpo, né? Ela está indo fora disso, né? E aí, assim, tem muitos autores que são muito bacanas aqui, né? Tem autores que são, enfim, gays, né? Que são lésbicas, sapatão. Então, a gente tem muita coisa aqui. Eu acho que é um livro muito diverso, sabe? Nesse sentido. Eu falo da minha experiência, né? Mas, assim, tem 19 outros autores nesse livro, né? Que falam sobre essas narrativas, sobre esses amores, né? Sobre... eu acho que essa busca pela essa liberdade, né? Eu acho que é muito isso, assim, a gente escreve para ser livre, né? A escrita é muitas vezes o único lugar onde a gente consegue ser livre de fato, né? E aí eu acho que na escrita não tem filtros, assim, na escrita você pode, de fato, ir aonde você quiser, né? Aí, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Filho da Lua, né? Vai ser esse de 2024. E aí eu posso ler? Pode, por favor. Eu dividi ele em algumas estrofes, aí são tipo. Deixa eu ver aqui. São cinco estrofes, né? Tipo, cinco parágrafozinhos assim, diferentes, divididos, né? Aí começa assim. Filho da Lua, 2024. 1. Verde músico, corredores abandonados. Veias percorrem, correm. Fios. Aliás, veias percorrem, correm. De olhos nas mãos, via fios de almas ambulantes. Elas montam uma barraca, exibem coisas de si, vendem tudo de si para o mundo. E ao badalar da insônia, procura cacos de resto, restando nada além de misturas de si. Algumas intenções ali, algumas intenções aqui, outras ali. 2. Os dedos eram de feitiço da lua, cheia de graça, suculenta como um dedo. Talvez o sol é que irradiasse como a cheia,
Nuvens excitadas se achegavam e a friccionavam, bem forte. Da fricção nasce o mutante, que nasce com as suas palmas abertas. Seu cabelo encrespado parece excitado. Suas 100 pontas têm vida e respiram. 3. Seu corpo é todo violeto. Violava as tradições, as tragédias. Parodiava a vida como ficção. Ficcionava os sonhos inventados. Ele tinha poder? 4. Diziam as antigas luas. A mudança era um poder. Ficavam como folhas secas, que sempre quebravam como galhos secos. Secos, os sons de agonia, prazer genuíno. 5. Seu olhar era de espírito maligno. Colava fios fantasmas nos fios elétricos. Seu corpo unia o tempo e depois o fazia girar. Fazia da boca outra coisa, que não fosse sair palavras. Alimentava-se de pedra, pau, folhas verdes e asfaltos quentes. E aí eu finalizo, né? Esse é o Filho da Lua, que foi um desses últimos que eu escrevi, né? E aí eu gosto muito dele porque nesse texto eu tento criar uma ficção, né? Eu tento dizer de onde que surge esse corpo, de onde que nasce esse corpo, né? Então, sempre parece que a gente, quando tem que falar da gente, a gente tem que falar de uma maneira objetiva. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu estou transicionando de homem para mulher. E, na verdade, é muito mais profundo do que isso. Muito mais, assim, né? E aí, nesse texto, eu tenho a intenção de meio que criar uma ficção de que corpo é esse, né? É um corpo que ele tá nascendo ali da natureza, é um corpo que ele ouve, que conversa com as plantas, é um corpo que ele tem uma relação com a lua, né? Então, assim, é um corpo que pergunta para a lua o que é que eu faço, o que eu estou me sentindo, né? Então, eu crio eu crio essa imagem, né? Eu crio esse mito, né? De quem é esse corpo trans, né? É um corpo que ele está ligado com a natureza, ele é subjetivo, é, mas assim, né? Ele tinha poder, né? Será que esse corpo tem algum poder, né? E aí ele recebe essa resposta da Lua, né? A Lua fala exatamente que a mudança era um poder, né? Essa mudança é, essa mudança física, essa mudança psíquica, né? Então, a mudança é um poder, né? E ele tinha esse poder de mudar, né? Ele tinha esse único poder que era de mudar, né? E aí eu gosto desse texto porque o nome dele é Filho da Lua, né? Então é justamente isso, assim, de onde que esse corpo vem? Ele é filho da Lua, né? É interessante falar da Lua porque a Lua, ela está muito associada com o feminino, né? Tipo assim, nas mitologias se associa muito a Lua com o feminino, né? E aí é interessante falar disso porque é um corpo que ele sai do feminino, ele desincorpora, né, esse feminino, e aí ele vai para um outro lugar, que é um lugar transmasculino. Não é um lugar masculino propriamente, mas é um lugar que ele subverte o masculino. Então, o que é o masculino? Ele cria essa nova possibilidade, né? Então, assim, eu gosto muito desse texto porque ele me vem nesse sentido, né? De criar essa imagem desse corpo, né? Que ele começa a existir, né? Se em nenhum momento da história existiu uma narrativa sobre a gente, então eu faço esse esforço de criar essa narrativa sobre esse corpo, que ele é excitado, que ele está na natureza, que ele nasce com as palmas abertas, né? E aí no começo do texto eu falo que ele tinha olhos nas mãos, né? E aí é sempre essa relação que eu faço assim, né? Entre esse jogo de palavras, né? Essa ideia do corpo, né? Que eu não olho pelos meus olhos, mas os meus olhos estão no meio da minha mão, né? Então
é muito uma relação de natureza, né, nesse sentido. E para mim está sendo muito bacana assim fazer isso aqui, né, e falar isso para ti, porque eu fico muito feliz assim de poder compartilhar isso, sabe? Uhum. Eu entendo e percebo. Hélio, parabéns, muito bonito seu texto, tá certo? Eu acredito que os outros vão aí na mesma pegada, no mesmo caminho, e todo o restante do seu trabalho eu acredito que também seja aí tão maravilhoso quanto esse seu texto, tá bom? Quero te agradecer por ter aceitado o convite, tá bom? Foi uma conversa muito bacana. Só para finalizar, onde é que o livro tá disponível para venda? Então, no momento eu estou fazendo as vendas deles, né, dos PDFs, né, tipo, estou fazendo a divulgação dele no Instagram, né, e aí eu tô vendendo esse PDF por R$ 10, assim, né, foi o preço que eu achei que seria acessível também, né, tipo, a ideia não é exatamente lucrar, assim, com o livro, porque eu sei que eu não vou me tornar, assim, né, tipo, mas o que eu quero mesmo é que ele circule, sabe? Eu acho que é importante ele circular e que outras pessoas também possam ler, né? E aí eu estou fazendo essas vendas, né, nesse preço de R$ 10 dos PDFs. E aí eu deixei na bio do meu Instagram forms, né? com- a ideia é que as pessoas que tenham interesse em comprar o livro físico, né, elas façam esse forms e aí eu já vou estar fazendo uma lista, né, para fazer essas encomendas. Eu estou pensando em daqui para o final do ano fazer encomenda de uns 50 exemplares, né, tipo, isso vai de acordo com as respostas, né, das pessoas. Mas é isso, assim, eu te agradeço muito demais por esse momento, né, de poder compartilhar isso contigo, né? Eu sei que hoje é sexta-feira, hoje é, enfim, né? Toda essa questão, né, tal. Mas eu agradeço muito, né, também o seu convite, né, a disponibilidade de você tá aqui para me ouvir também, né? Tipo, eu vi que algumas pessoas entraram, né? Mas também é bom poder saber que a gente pode ter essa rede de apoio, assim, né? De escritores, né? A gente sabe que não é fácil, assim, né? A gente tentar fazer Uhum. uma coisa independente, né? Tal hora a gente nem ganha esse dinheiro todo, mas eu acho que a gente está sempre nesse lugar de querer que o nosso que a gente fala, o que a gente escreve chegue nessas pessoas, né? Que as pessoas leiam também, né? De incentivar mesmo, né? Tipo, eu acho que a poesia ela é muito importante, assim, ela cria, né, as coisas, então te agradeço demais, assim, sabe? Show de bola. Pois é, Hélio, muito obrigado, tá certo? Espero que tenha outras oportunidades de a gente conversar, de a gente bater um outro papo sobre livros, sobre outros assuntos, que vai ser bem bacana, tá bom? Tá certo. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, viu? Até a próxima.